sobre terra e céus. Só tu és Deus, tu és o maior. Senhor, na minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar: teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, Jesus, Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, 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 Ele é santo, Qual o nome do rei? Qual o nome do rei? o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido
Graça e paz, amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a nossa vida, sobre a vida da Igreja Presbiteriana Redenção, bem como de todos os irmãos que fazem parte da Igreja de Deus. Estamos felizes, porque estamos, pela lei, agora possibilitados de reabrir a igreja. Ainda não é do jeito que queríamos, ainda não é do jeito que queremos, mas vamos aguardar, esperando em Deus a confirmação das nossas orações, de que em breve todos, crianças e todos os adultos, não só os abaixo de 60 anos, poderão estar conosco, louvando e adorando o nosso Deus. Vamos começar este culto lendo a palavra do Senhor que se encontra em Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pois, por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que a confissão de Jó também seja a nossa confissão, quando o nosso coração pecaminoso tenta se ensoberbecer, muitas vezes achando que sabemos coisas que não sabemos, mas sabemos que Deus sabe todas as coisas, é Ele que há de nos ensinar. Muitas vezes achamos também a nós mesmos poderosos, mas sabemos que Deus é o único Deus que tudo pode, e nele confiamos, nele aguardamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, te damos graças por esta noite. Te damos graças, Senhor, por cada irmão que está no seu lar, louvando, adorando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, dá-lhes graça ao Senhor, dá-lhes o teu amparo, dá-lhes o teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos também abrir nossas Bíblias no Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Lembra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Cantemos ao Senhor agora um cântico de louvor e adoração.
Te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, ser com esse país, essa cidade, Senhor, ser com os ministros da Tua palavra por todo o Brasil, ser com todos nós. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, oremos ao Senhor nesse instante. Confesse a Ele os seus pecados. Senhor Deus, Pai amado, louvamos, exaltamos, bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és Rei sobre toda a terra. Sobre as nossas vidas, ó Senhor, a qual Tu governas, ó Pai, e na qual, Senhor, muitas vezes nós, com os nossos corações impuros, pecaminosos, muitas vezes, ó Senhor, teimamos em desobedecer às Tuas ordens, Senhor. Isso nos causa mal, nos causa dano, tanto a nós mesmos, como a muitas outras pessoas também. Isto, ó Senhor, entristece a Ti, Senhor, e nós não queremos fazer assim. Nós queremos, agora que somos Teu povo, que conhecemos, ó Senhor, a verdade da Tua salvação manifesta pelo Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Queremos, Senhor, conhecer o Teu perdão e queremos verdadeiramente em nosso coração o arrependimento, ó Senhor. Queremos que a nossa fé seja uma fé verdadeira, que produza em nosso coração verdadeiro arrependimento. Que deixe ao Senhor o nosso coração contrito diante de Ti. Que venhamos, ó Senhor, humilhados na Tua presença, ser também por Ti, Senhor, perdoados. Porque a Tua palavra demonstra, ó Senhor, que todo aquele que for a Ti, curvar-se arrependendo dos seus pecados, será perdoado. Porque o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso perdoador, o nosso Salvador, aquele, ó Senhor, que nos deu paz contigo. Por isso nós regozijamos e exultamos, Senhor, porque Tu providenciaste verdadeira salvação no Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. E esta salvação, Senhor, está confirmada em nosso coração pelo Teu Espírito. Ser conosco, Senhor, para que não venhamos a entristecer o Teu Espírito. Guarda os nossos caminhos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora, irmãos, ao momento da mensagem, da palavra do Senhor e Salvador. Abra sua Bíblia, mesmo que esteja em casa, em 1 Coríntios 10, do versículo 31 ao versículo 33, começando também com o versículo 1 do capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Meus irmãos, nós damos graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pela sua providência em levantar homens, em levantar mulheres, em levantar um povo que é fiel à sua palavra. Nós damos graças a Deus porque esta carta que tanto nos ensina chegou até as nossas mãos. E nesses dias difíceis que vivemos, podemos aprender da própria boca de Deus, que inspirou homens através do seu Espírito para que escrevessem a sua palavra, e essa palavra foi guardada pelo próprio Deus, chegando aos nossos dias. Assim, irmãos, nós glorificamos a Deus e devemos glorificá-lo também, conhecendo a sua palavra, em praticar a sua palavra. Nós vivemos dias em que as pessoas desejam mudar o mundo todo. Veja quantos levantes estão ocorrendo, manifestações pró e contra governo, manifestações contra o racismo, manifestações contra tanta coisa, né?
há alguns meses atrás, a favor do meio ambiente. E sempre há grupos de pessoas se levantando e tentando modificar as coisas, na tentativa não natural, de uma maneira gradual, de uma maneira de mudança de mente na sociedade, mas impondo as coisas de cima para baixo. Talvez este seja um dos maiores erros de todos esses movimentos. Eles não querem convencer o seu próximo a mostrar-lhes que o seu caminho é bom, a mostrar-lhes que o seu caminho é agradável. E talvez este seja também um erro do cristão. Às vezes nós queremos que as coisas também venham de cima para baixo. Nós protestamos contra o aborto, nós protestamos contra uniões e também casamentos, do mesmo sexo. Nós temos também, como crentes, as nossas causas pelas quais protestamos. Mas muitas vezes, irmãos, estamos fazendo isso do jeito errado, querendo começar de cima para baixo. Sabemos que devemos, se temos a oportunidade dada pelo estado que vivemos, pelo país que vivemos, pelas leis que regem este país, tendo essa oportunidade, nós podemos ir lutar pela nossa causa também pelos meios legais. No entanto, mesmo que seja pelos meios legais, as leis não têm o poder de mudar a mente e os corações. As leis dos homens não têm poder de mudar as mentes e os corações das pessoas. E toda lei imposta gerará na vida daqueles que estão sob o seu jugo discórdia, crítica, levantes, protestos. E nós vemos no nosso país justamente isso. Alguns que querem lutar por umas leis, mas ao mesmo tempo lutam por leis que impõem coisas aos outros. E vice-versa, direita contra esquerda. Eu não estou aqui querendo promover uma unidade total, mas a gente, pela palavra de Deus, vemos que esta não é a maneira correta. Imagine Paulo, imagine João, imagine Pedro, imagine o próprio Senhor Jesus Cristo querendo mudar as coisas de cima para baixo. Jesus Cristo várias vezes teve a oportunidade de falar aos doutores da lei, de conversar com os doutores da lei, de discutir com os doutores da lei, com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes, com os escribas. Mas ele nunca movimentou o povo para se levantar contra estas autoridades. Paulo também teve a oportunidade de ficar diante de grandes autoridades do seu tempo, mas ele nunca levantou a igreja para se opor a essas autoridades. Eu não estou dizendo que talvez em dado momento nós não tenhamos que abrir a nossa boca e nos manifestar contra, mas o crente deve ter meios para isso. Ele deve agir por outros meios, até quando isso for possível. Primeiro, nós não podemos ficar calados, e também não podemos ficar de braços cruzados. Talvez muitas das crises que a nossa sociedade vive hoje seja porque ficamos por muito tempo de braços cruzados. Muitas igrejas estão há vários e vários anos sem fazer evangelização. Há vários e vários anos que os crentes estão se tornando cada vez mais nominais. E muitos outros que não são crentes nominais, que são engajados, que são evangelistas, que são muitas vezes pastores. Estes irmãos muitas vezes não têm estudado a lei de Deus como deveriam, não têm estudado a palavra de Deus como deveriam, e acabam lutando da forma errada, pregando da forma errada, ensinando da forma errada, e a igreja acaba atraindo para dentro de si heresias e coisas que são contra a palavra de Deus. Paulo aqui nos mostra o jeito certo de agir. Quer comais, quer bebais, façais uma outra coisa qualquer.
Você come e você bebe, você faz muitas coisas no dia. Todos os dias nós fazemos muitas coisas. Estudamos. Alguns adolescentes gostam de jogar videogame, jogam videogame. Alguns adolescentes gostam de ficar no Instagram e outras redes sociais. Há também as donas de casa, muito atarefadas. Há aqueles que são pedreiros, mecânicos, pessoas que trabalham na indústria, pessoas que trabalham no comércio, pessoas que são advogados. Aqui em nossa igreja, inclusive, há muitas dessas categorias. Pessoas que trabalham simplesmente limpando uma casa. Pessoas que cuidam dos seus filhos. E há todo tipo de tarefa que nós, como homens, desempenhamos na nossa sociedade. Nós somos chamados, irmãos, a nestas coisas glorificar e exaltar o nome de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, faça tudo para a glória de Deus. Imagine você mudar o seu modo de agir. Você agora percebeu que nas suas tarefas, nos seus afazeres, você agia de modo errado. Talvez você faz o seu trabalho desleixadamente. Talvez você tem preguiça de ajudar o seu pai, a sua mãe. Talvez você simplesmente faça o seu trabalho como uma obrigação enfadonha. Se você age assim, você está fazendo as coisas também pelo jeito errado. Muitas vezes, estes que agem do jeito errado nos seus afazeres mais simples, são os que mais querem mudar as coisas, são os que mais estão lutando contra mudanças que vêm de cima para baixo. Mas, irmãos, Paulo aqui está dizendo nestas palavras: mude a si mesmo, mude primeiro a si mesmo, mude as suas atitudes, mude as suas ações, mude o modo como você bebe, o modo como você come, o modo como você faz as coisas. O dilema aqui era sobre comer comidas sacrificadas a ídolos, sobre comprar comida no mercado e tantas outras coisas, no meio de uma geração idólatra, no meio de um país pagão. Nós estamos vivendo no mesmo contexto, irmãos, no meio de um contexto pagão. Lembram de Atos? Dia a dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E aquela comunidade de cristãos alcançava também a simpatia de todos que estavam ao seu redor, de todos que viam o agir do Espírito de Deus na vida deles. Devemos nos fazer uma pergunta: o seu vizinho conhece o agir de Deus na sua vida? O seu colega de trabalho conhece o agir de Deus na sua vida? Uma vez, irmãos, eu vi uma postagem na internet de um irmão de uma determinada igreja, dando as suas felicitações porque havia concluído a sua faculdade, agradecendo a Deus porque havia concluído a sua faculdade. E acontece que um dos colegas de trabalho desse crente colocou nos comentários: vou ter saudade, fulano, dos palavrões e das piadas que contávamos pelo caminho na ida à faculdade. Como você é conhecido na faculdade, como você é conhecido na sua comunidade, no seu trabalho, na sua casa pelos seus pais? Como alguém que é apenas um crente nominal, como alguém que não age conforme a palavra de Deus? E que na hora que vai agradecer a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida, os olhares que são lançados sobre você são olhares que reconhecem toda a sua hipocrisia? É assim que agimos, irmãos. Não haverá mudança se for assim. Não adianta levantarmos políticos, não adianta levantarmos
números de pessoas favoráveis às nossas causas. Deus não age em favor da injustiça. Deus não é injusto. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso modo de agir, Deus conhece aquilo que fazemos quando estamos a sós. Sem mais ninguém, Deus nos conhece. E é esse mesmo Deus que fala através do seu servo, dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Ah, se nós como crentes, quantos crentes temos aqui? 80, 100? Ah, se os 100 mudassem o seu modo de agir, de maneira que as pessoas que estão ao redor, que os seus próximos, vissem: este é alguém diferente, este é um verdadeiro cristão. Sabemos que somos pecadores, irmãos, e por melhor que sejamos, vamos pecar, podemos cair, mas, irmãos, esta não pode ser a regra da nossa vida, este não pode ser o padrão da nossa vida, deve ser o contrário, Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ao contrário de fazer tudo para a glória de Deus, irmãos, muitas vezes temos agido como causa de tropeço. Temos agido como o obstáculo que fez alguém tropeçar, o obstáculo que fez alguém que impediu alguém de se aproximar de Deus. Não queremos ser assim, irmãos. Não queremos agir assim. Não queremos não queiramos estar na presença de Deus, sendo causa de tropeço para toda classe de pessoas que estão fora da igreja, e além disso, para pessoas que estão dentro da igreja. Por isso é importante, irmãos, termos uma liderança que pensa assim, que tem uma liderança que tem um pensamento sólido, um agir sólido na presença de Deus. Isso eu não falo de mim mesmo, mas estamos perto de nos tornarmos ou sermos emancipados de congregação para a igreja em nossa denominação. Vamos ter a oportunidade de escolher presbíteros, diáconos, temos estudado esse assunto. E você é chamado como irmão desta igreja a se debruçar diante de Deus, orar e pedir que Deus escolha, que da nossa mão, na hora de escrever o nosso voto, saia apenas a vontade de Deus, que não saia ali a vontade da carne expressa por uma caneta, mas que saia ali a vontade de Deus. Queremos chamar nesse instante também a igreja à oração, para que líderes aqui da vontade de Deus sejam levantados, assim como foram no passado e ainda hoje são. Mas, irmãos, uma igreja carnal levantará líderes carnais, porque ela não ouvirá a vontade de Deus. Um povo carnal levantará líderes carnais, vereadores, prefeitos, deputados, presidentes, governadores carnais. Nós queremos, irmãos, que haja uma mudança de mente, mas precisamos que haja essa mudança primeiro na nossa igreja, primeiro em cada uma das vossas famílias. Precisamos que haja mudança de mente na nossa vizinhança, da nossa vizinhança para a nossa cidade, depois para o nosso estado e assim sucessivamente. Não queiramos mudar as coisas forçadamente de cima para baixo. Você tem o Espírito de Deus, o Espírito, mesmo Espírito que está na palavra de Deus, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que vai até o nosso mais interior. E a sua palavra nos diz que divide juntas e medulas, alma e espírito. Não há homem nesta vida, por mais perverso, por mais iníquo que seja,
que diante da palavra de Deus não seja mudado, transformado. Se o Espírito de Deus agir sobre a vida dele, você não precisará que leis sejam impostas sobre a vida desse homem. A lei de Deus será plantada no coração dele. Ele se arrependerá e transformará a sua vida, a vida dos seus familiares. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que este possa ser o propósito também de cada irmão desta igreja, de cada líder do lado desta igreja, de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha igreja servirá ao Senhor. Mas não pela força, não pela imposição, como fazem os islâmicos, como fazem hinduístas, como fazem tantos outros grupos religiosos, mas pela suave e doce palavra do Espírito de Deus, que está em nós, se temos guardada a sua palavra em nosso coração. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Você busca Cristo, você tem estado na igreja, afinal de contas, para quê? Para buscar os seus próprios interesses? Muitos têm estado assim. Eu quero ser curado, eu quero a minha bênção financeira, eu quero que a minha família mude, eu quero que o meu e o meu, ou a minha. Você é chamado para ser servo de Deus, não para ser você mesmo exaltado, mas para que o interesse do seu próximo também prevaleça. Sejamos servos, irmãos, uns dos outros, que possamos colocar o outro acima de nós mesmos. O mundo não age assim. O mundo está o tempo todo dizendo: você merece, você pode, você consegue, você vai vencer. E na mesma linha, no mesmo trilho, estão seguindo muitos pastores e muitas denominações, incentivando aquilo que o mundo também incentiva. Mas a palavra de Deus o tempo todo está dizendo: age em favor do outro, sirva o outro, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Seja diácono uns dos outros, sirvam uns aos outros, ajude o seu irmão a crescer, ajude o seu irmão a alcançar graça diante de Deus, ajude o seu irmão a vencer. É assim que Cristo fez conosco. Cristo venceu todas as coisas, dando-se Ele mesmo em lugar dos nossos pecados, em lugar da nossa vida, morrendo em nosso lugar. Ele venceu, dando a sua vida, recebendo o castigo, pelos meios humanos, pelo que esse mundo ensina. Na verdade, Jesus Cristo é um grande derrotado, mas aqueles que conhecem a verdade, sabem a maneira certa de vencer, e a maneira certa é como Cristo venceu, e como Ele venceu, nós que somos os seus filhos, também venceremos. Paulo chama, por último, a sermos imitadores dele, como também ele é de Cristo. Nesta carta, Paulo demonstra no capítulo 15, vários sofrimentos da sua caminhada cristã. Nessa caminhada ele estava tentando imitar a Cristo. Antes ele era um homem que buscava os seus próprios interesses, os interesses da sua religião. Mas agora ele era um homem que estava sendo apedrejado, açoitado, preso por causa do Evangelho. E em favor dos irmãos de Corinto, dos irmãos de Roma, dos irmãos de Filipos, dos irmãos da Galácia e de tantos outros irmãos que até hoje leem as suas cartas. Quantos o Espírito de Deus não chamou ao lerem
textos deste apóstolo ou de algum outro, que ao ouvir a voz de Deus, deixou suas próprias causas para o serviço a Ele e para ser servo do povo de Deus. Queremos mudar o mundo, irmãos. Queremos mudar as coisas do nosso país. Precisamos, no entanto, nos humilhar na presença de Deus. Precisamos comer, beber e fazer todas as coisas para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, não para a glória dos homens, mas para a glória de Deus. Que Deus ajude a Igreja Presbiteriana Redenção a crescer na graça de Deus, fazendo tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar e em seguida impetraremos a bênção. Senhor bondoso Pai que estás nos céus, te damos graças pelo teu Filho Jesus, pelo Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, que habita na tua igreja. Te damos graças, Senhor, pelos teus feitos no meio do teu povo. Te damos graças, Senhor, porque aos poucos a igreja está reabrindo. Queremos, ó Senhor, que tudo possa voltar o mais normal possível. Queremos aqui, ó Senhor, a presença dos irmãos acima de 60 anos. Queremos aqui, ó Senhor, a presença dos irmãozinhos, das crianças, abaixo de 10 anos. Queremos aqui todos unidos, louvando o teu nome em uma única voz, Senhor. Não queremos, Senhor, que haja perseguição sobre a nossa vida. Se é da tua vontade, ó Senhor, como a tua palavra nos adverte, que aconteça, que acontecerá, que seja. Mas a tua palavra, Senhor, também nos adverte a orarmos pelos governantes, para que não vivamos tempos maus. Neste momento, Senhor, também te oramos por eles. Homens, ó Senhor, muitas vezes corruptos, chamados muitas vezes de ladrões, por grande parte do povo. Mas, Senhor, sabemos que a tua palavra tem poder para mudar o mais perverso entre os homens. Tem poder, ó Senhor, para mudar um ladrão que estava à beira da morte na cruz. Tem poder, Senhor, para mudar assassinos, para mudar adúlteros, para mudar mentirosos. Teve poder, Senhor, e tem tido poder para mudar a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas famílias. E é por isso que nós te rogamos, Senhor, muda a nossa igreja, guarda, ó Senhor, os nossos governantes, muda a mente e o coração deles, ó Senhor, para que te sirvam. Se não for assim, Senhor, se não houver mudança feita pelo teu evangelho, sabemos, Senhor, que nós não iremos muito longe como nação, mas queremos, ó Senhor, como igreja, mudar o nosso agir, mudar a nossa família, a nossa congregação, para que venhamos todos no mesmo intento, glorificar e exaltar o teu nome. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai sejam sobre todos vós que sois povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.